Mundos irreais e realidades fantásticas. Seriam as mídias sociais um novo conto de fadas? Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa da Escola do Pensar, e hoje nós estamos aqui com os nossos dois professores, o professor Paulo César e o professor Sérgio Monteiro. Sejam bem-vindos. O professor Paulo é formado pela USP em Letras, mestrado também em Literatura Portuguesa na USP. Ele é doutorando em estudos comparados de literatura de língua portuguesa na área da literatura infantil e juvenil. E agora o professor Paulo vai passar um ano aí em Portugal, né, na Universidade do Minho, em Braga, também estudando mais um pouco sobre isso. E o professor Sérgio Monteiro tem formação em teologia bíblica, mestrado em teologia da Bíblia hebraica, e ele é doutorando em língua e literatura semítica. Hoje nós vamos falar aí de um tema polêmico, né? O conto de fadas. O que seria esse conto de fadas, professores? Quais os outros tipos de literatura que nós temos? Primeiro, eu gostaria de agradecer a Thalita, ao professor Sérgio pela presença, para a gente desenvolver esse debate. O conto de fadas, como literatura específica, ele se diferencia de outros tipos de literatura para infância e juventude, principalmente por dois fatores. O primeiro deles seria o final feliz dos protagonistas depende de um matrimônio, e ele é um conto essencialmente materialista, no sentido de que a felicidade desses personagens se encontra nessa vida, nessa terra, né? Diferentemente de outros contos mais metafísicos que levam a felicidade para um outro plano. E os contos de fadas, eles receberam esse nome no século XVII. Uma autora francesa chamada Madame Donois escreveu em 1690 um conto chamado A Ilha da Felicidade, que foi o primeiro conto de fadas literário. E quando ela lançou seu livro, cujo título era Contos de Fadas, esse tipo de conto que ela escreveu passou a ser denominado de conto de fadas. Então as pessoas daquele momento, sempre que escreviam contos que remetiam às fadas, que são essas mulheres que atuam como mediadoras nos destinos dos homens, digamos assim, essa literatura especificamente passou a ser conhecida como conto de fadas. O conto maravilhoso, por outro lado, seria um conto que busca a ascensão social e não depende da felicidade por um matrimônio. Por exemplo, a gente consegue ver uma diferença bem grande entre A Bela e a Fera e Robin Hood ou Gato de Botas, em que a felicidade dos protagonistas depende de um matrimônio final, e no outro é a ascensão social, a justiça social que é buscada por esse herói. Também temos as fábulas, que são contos populares curtos, em que os animais assumem personalidades humanas para serem criticadas ou elogiadas, né, como se fossem espelhos de moral, até porque eles sempre terminam com uma moralidade. Temos também os contos fantásticos, são aqueles contos que colocam o leitor em uma posição de dúvida entre se o que está acontecendo é real ou sobrenatural, então essa hesitação entre o mundo real e o mundo sobrenatural. E tem também o que o pessoal chama mais atualmente do fantasy. O fantasy é essa literatura que envolve outros mundos, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, em que um protagonista humano sai do seu mundo e vai até esse outro mundo realizar uma tarefa. Bastante interessante, professor Paulo. Professora Thalita, um prazer estar aqui com vocês também, professor Paulo. Eu queria aproveitar esses insights maravilhosos que nos deu. Assim, na história da literatura, se nós formos olhar anteriormente, e lá na minha área de pesquisa, que é a área da literatura oriental semita, nós temos muitos contos que hoje seriam também denominados como contos de fada. Porque a fada, pelo que a sua descrição e a descrição que nós conhecemos de contos, elas exercem um papel de aquilo que os teatrólogos dos primeiros séculos chamavam de Deus ex machina. Ou seja, uma realidade superior, uma realidade, alguém de um plano diferente ou com poderes, acaba exercendo fundamental papel na linha de vida de uma determinada pessoa ou de uma determinada personagem. E aí nós temos a literatura suméria, que existem contos de fadas na literatura suméria, anterior a Cristo, volta do ano 2000, 2400 a.C., os primeiros alfabetos. Nós temos a literatura judaica anterior também, que fala de contos de fadas, que nós chamaríamos de contos de fada, mas naquele momento não se chamava de contos de fada. Dentro da literatura um pouco mais ampla, nós chamamos de contos míticos, né, ou contos místicos, ou existe uma ideia de que são chamados folclore.
o folclore, né, que é a ideia de contos do povo, de narrativas do povo. E essas narrativas elas eram mantidas através da passagem oral. E essa passagem oral ela se dava geralmente pelo encurtamento da história e por vários episódios da mesma história. Nós temos um exemplo na própria Bíblia, na literatura mais básica do cristianismo, mais básica da literatura cristã, que é o chamado conto mítico cosmogônico, que é o início da Bíblia, que é dividido na literatura judaica em 11 tabuinhas que são menores. E elas têm essa característica também, por exemplo, uma coisa interessante dela também, é o animal que fala. Um animal que fala, a intervenção de Deus, que não é só a intervenção, mas ela é que inicia. Então, ela tem essa característica sobrenatural. Me conta como que surgiu esse interesse pelo conto de fadas, né, pela literatura infanto-juvenil? Quando que surgiu? É um sonho seu de infância? Teve algum marco na sua vida? Você se inspirou em alguém? Teve algum conto de fadas que você gostou muito, Kitão? Tem também. Na verdade, eu acabei chegando no conto de fadas, aliás, completando a fala do professor Sérgio, esse conto de fadas que eu estudo é um conto de fadas bem específico, que é o conto de fadas de autoria feminina. O nosso panteão de conto de fadas ocidental, ele é majoritariamente de autoria masculina. Então a gente tem um conto da Mamãe Gansa, escrito pelo Charles Perrault, que são as histórias mais famosas há mais de 300 anos no imaginário popular ocidental. Temos Grimm, já no século XIX, Alemanha, e temos também Andersen, na Dinamarca, também no século XIX. E esses contos, na verdade, eles chegaram até mim, digamos assim, por influência, talvez, dessa imagem que fica de fundo da nossa conversa, que é a Bela e a Fera. Para quem não sabe, a Bela e a Fera é o único conto de fadas famoso na atualidade que é de autoria feminina, né? Todos os outros são escritos por autores, homens, né? E quando eu me dei conta disso, que no nosso cânone só um era feminino, né, escrito por uma mulher, eu perguntei, e as outras autoras que conviviam com o Perrault naqueles salões franceses, né, do século XVII, século XVIII também? E aí eu fui atrás desses contos e percebi que havia uma gama enorme de contos ainda não traduzidos para português. E é esse trabalho que eu pretendo fazer agora nesse doutorado, que é a tradução desses contos para trazê-los em primeira mão em língua portuguesa. E eu acho que isso é interessante, muito legal esse ponto, porque na cultura oriental, como o conto de fada tinha o conto, na verdade, tinha o objetivo de trazer conhecimento, ele era o principal dispositivo educacional. Então você tem a literatura, falando bastante da literatura judaica nesse sentido, você tem um corpo de literatura... Ainda hoje, né, professor? Ele ainda educa, né, a criança que não é alfabetizada. Uhum. Olha, lembra daquela história que eu te contei, da Chapeuzinho Vermelho? Vai acontecer com você. Sim. Exato, porque isso fica muito mais facilmente gravado do que um calhamaço enorme de literatura, de regras e etc. Na literatura judaica você tem contos. Nunca se fala algo educacional para uma criança sem começar com um conto. Então você tem, a criança pergunta por que hoje a Páscoa é diferente, essa noite é diferente das outras. O pai não diz para ela, porque nosso Deus nos tirou da terra do Egito. Ele não diz isso. Ele conta, senta aqui que eu vou te contar a história dos 4 irmãos. E ele começa a contar um conto, o conto que é chamado Agadá. A palavra hebraica para contar é Agadá. E ele faz toda uma história elaborada, porque a história vai ficar na mente da criança. E o fundo moral, o ensino que ele quer passar é o que vai ficar. Uhum. Eu acredito que essa é uma das características de maior... que é um conceito chamado de imprint, que é aquilo que marca na nossa mente as principais experiências. Uhum. E essas experiências... as literaturas fantásticas, vou chamar de literaturas fantásticas de forma bastante inapropriada, mas a literatura de conto, literatura de folclore, elas permitem que isso fique muito mais marcado de uma maneira mais fácil na mentalidade da criança. Sim, eu acho que o próprio Jesus, né, se comunicava através de parábolas para tornar aquele ensinamento mais palatável, marcante, né? Até para um povo fácil entendimento, inculto, e é um povo não letrado que conseguiria talvez aprender aqueles ensinamentos através de exemplos, né? Que ele iria copiar se fossem exemplos positivos e que ele iria evitar se fossem exemplos negativos. Professor Paulo, até como mulher, né, tem uma curiosidade aí, por que o senhor se interessou pelos contos de fadas escritos por uma mulher, né? O que tem a ver culturalmente, o tempo das narrativas? Eu queria saber essa curiosidade. Essa autora, eu falo mais especialmente dessa autora que é a Madame Donois.
assim, a história delas serve como modelo para as outras também. Geralmente são mulheres aristocratas, membros dos salões literários, ou seja, elas participavam da alta aristocracia francesa, e era um momento, nesse período de reinado do Luís XIV, o Rei Sol, em que começaram a se questionar, digamos assim, alguns conceitos que eram sólidos até então. Então, se os círculos literários eram fechados para os homens, e elas conviviam, digamos ali, com pessoas como Molière, como Racine, como La Fontaine, eram todos contemporâneos dessas mesmas autoras. Elas passaram, digamos assim, com a ajuda do próprio Charles Perrault, que é o autor da Mamãe Gansa, a ter seus próprios salões literários, liderados por mulheres. Então, nesses salões literários, elas desenvolviam a arte da contação de histórias, desenvolviam a arte da galanteria, só que digamos assim, esse modo de vida dessas mulheres foi muito criticado em seu tempo por beirar, digamos assim, o coquetismo, beirar o pedantismo, não é? Porque elas estavam imersas numa cultura que era do barroco francês, que era o preciosismo. E elas ficaram conhecidas como as preciosas, né? Que escreviam uma literatura preciosa, cheia de um vocabulário erudito, usando figuras simbólicas de difícil acesso, recorrendo a mitos mais ocultos, não são mitos fáceis, os mitos mais óbvios. Então, elas tentaram, de alguma forma, imprimir nessas histórias que elas estavam publicando uma certa erudição, que para alguns, como Molière, era uma erudição forçada, e para outros, como Perrault, era a chance que elas tinham de ingressar nesse mundo dos literados. Então é bem diferente um conto de fadas como A Bela e a Fera, por exemplo, que tem mais de 40 páginas, por exemplo, de extensão, de um conto como Chapeuzinho Vermelho, que é uma página só. Então, esses contos escritos por mulheres, além de imprimirem a realidade pessoal dessas mulheres, de vidas um pouco escandalosas, também tentavam ser, digamos assim, certificados de erudição, não é? Uma precisava sempre superar a outra na arte de contar uma história. Então esses contos, além de muito longos, eram cheios de jogos, né? Jogos de palavras, figuras de linguagem, o que torna a tradução um pouco mais complicada. A Bela, ela só tinha, né? Quanto tempo que esse conto existe? Ela só tinha um pai, né? Da história que eu conheço. O que acontece também é uma outra questão, que talvez esse conto, por ser único de autoria feminina, ele tenha se tornado canônico por conta da versão Disney, né? Digamos que a Disney, durante os anos 30, 40, ele foi buscar nas fontes literárias ocidentais mais famosas, que seriam os contos de fadas, matéria para fazer seus filmes e ter um certo sucesso garantido, né? Porque eram contos extremamente populares. No caso da Bela e a Fera, por exemplo, na versão Disney, a Bela é filha única, né? Isso. E até por conta disso é que se estabelece o clímax da história, porque ela fica sem o pai, que fica preso no castelo da Fera. Mas na verdade, nessa primeira versão, que se eu não me engano é 1740, ano de 1740, da Madame de Villeneuve, ela tem 11 irmãos, né? E ela é a filha mais querida pelo pai, né? Mas a estrutura do conto, essa questão dos objetos mágicos, né? A gente vê xícara falando, a gente vê guarda-roupas falando. Qual que é a intenção desses objetos falarem, professor? O que eu posso dizer até agora é que esses contos, eles apelam, digamos que racionalmente ou deliberadamente para inverossimilhança. Eles não querem parecer reais, eles não estão preocupados com similaridade no mundo real, então eles são absurdos, eles dialogam com o nonsense, é tudo muito, digamos assim, a questão pedagógica, eu diria, e eu digo isso com toda, assim, com um certo arcabouço teórico, essas autoras não estão tão preocupadas com a moralização de crianças, até porque esses contos não eram direcionados ao público infantil. Mas tinha algum objetivo em ter todas essas pessoas reunidas e contasse um conto
Era para atingir alguém? Era para fazer alguém pensar? Ou era só trazer mesmo diversão? Divertimento de corte. Sim, entretenimento cortesão. Eu acho que um ponto interessante, professor, é que quando nós olhamos o contexto do que tinha acontecido, explica bastante essa questão da falta de verossimilhança. Geralmente os contos anteriores, eles seguem uma estrutura que é uma estrutura aristoteliana, que é a estrutura que Aristóteles plantou sobre a poesia dele. E ele fala de alguns princípios. Ele fala que um dos princípios principais da poesia e do teatro é a verossimilhança. Ele precisa ter um pé na realidade, ele precisa ser encontrável na realidade. E aí, justamente por serem rebeldemente eruditas, elas vão no contrário, vão no contrapé. Elas vão justamente dizendo assim, não quero nada de verossimilhança. Se você pega os contos, não apenas os contos, mas principalmente os contos de Molière e alguns outros contos daquele período, eles têm críticas sociais, eles têm análises sociais, não análises sociais. Aproveitando isso, a gente pode pegar um exemplo de algum outro conto que não seja a Bela e a Fera para a gente falar sobre o que ele quer pontuar ali, a temática da história. Por exemplo, você tinha dito, professor, do Chapeuzinho Vermelho, né? Depois que o professor respondeu, o que ele quer marcar nessa história, né? Qual é a intencionalidade dele? Justamente porque os autores precisavam dessa verossimilhança, buscavam essa verossimilhança. E essas autoras vão na contramão. E essa contramão, essa vontade de ir na contramão é que produz contos que têm, à primeira vista, eles são difíceis de encontrar significados à primeira vista. E por isso, a sua pergunta é bastante interessante porque ela mostra assim, mas tem propósito nesse conto? E eu gostei da resposta do professor Paulo, que a proposta é geralmente de entretenimento, ou possui mitos que são muito mais ocultos, né? São muito mais difíceis de serem trazidos, diferente dos outros. Né? Se fosse uma proposta, eu diria que a Bela e a Fera, talvez o conto da Disney de não ter a personagem mãe, mulher, seria talvez, né, também uma intencionalidade? Sim, até porque o que estava em voga também, e sempre esteve em voga nos contos de fadas, é sempre uma certa ausência da figura feminina benéfica mais velha e sempre associar a mulher mais velha a uma madrasta ou a uma bruxa, não é? Essa briga entre a mais nova e a mais velha em termos de beleza. Você fez essa disputa, por exemplo, na Branca de Neve, né? A rainha permanecendo bela, mas ainda assim havia uma certa disputa com a Branca de Neve, não é? Pela beleza. E a Branca de Neve se deixa levar, para quem não conhece o conto, pela vaidade. Porque quando a bruxa, no caso a rainha, né? A rainha, é que esse termo bruxa não era usado nos contos. Quando a rainha má se transveste de velhinha para oferecer, ela vai 3 vezes na casa da Branca de Neve. Primeiro ela vende um pente, não é? E um pente envenenado que a Branca de Neve compra. Não é? Então ela se deixa levar pela vaidade. E engraçado que a Branca de Neve ela já tinha uma certa confiança em morar sozinha, né? Exatamente, e ela representava um estereótipo de mulher feliz em limpar a casa. Então ela limpa a casa independente também, feliz, né? Sorrindo, cantando. Nenhum problema me atinge. Nada, ela né? faz comida super contente, né? Então para todos aqueles anões e tal. Então tem essa, digamos assim, essa rivalidade impressa nesses contos, né? Geracional. A gente estava falando do Chapeuzinho Vermelho, professor Paulo. Qual que é a intencionalidade dessa história, né? O que a gente pode observar? Olha, Chapeuzinho Vermelho é um exemplo ótimo de conto que vem sendo retrabalhado ao longo desses 300 anos de publicação oficial. Porque ele responde, digamos assim, às pulsações geracionais e culturais. Então, se lá, né, antes da publicação do Perrault, a gente tem uma Chapeuzinho que ela é devorada pelo lobo, mas antes de ser devorada, ela come a carne da avó e bebe o sangue da avó, né? Escatológico, quase, escatológico, né? Recheado de símbolos, né? Quando passa para o Perrault, século XVII, essa Chapeuzinho já, digamos assim, está um pouco mais enxugada do sangue, não é? Ela é devorada pelo lobo, a avó também acaba ali. Então, quando a gente chega, por exemplo, no século XIX com os Grimm, eles já têm uma preocupação intencional com o público infantil. Eles sabem que o conjunto de contos que eles recolhem pela Alemanha vão ser lidos por crianças, em casa. Então, eu não posso deixar que a Chapeuzinho morra e que a avó morra. Então eu preciso inserir a figura de um salvador, que é o caçador, que vai abrir a barriga do lobo e vai tirar as 2 vivas, não é? Esse processo de limpeza dos contos é o que vem sendo chamado de um revisionismo histórico e, em alguns casos, até ideológico.
Professor, mas o que causa esse revisionismo assim? Nós vemos em toda a literatura, nos períodos históricos, geralmente existe um movimento quase hegeliano de revoluções e isso faz com que haja releituras de muitos textos antigos. Especificamente no caso dos contos, a gente conversava um pouco antes também sobre isso. O que é que causa? São elementos ideológicos, são elementos filosóficos, mudança social, mudança política? O que a gente pode identificar nos contos, nessas mudanças que o senhor estudou dos contos? Eu acho que tem dois lados. Tem esse lado que é uma resposta talvez às pulsações da sociedade. Um último exemplo de Chapeuzinho, por exemplo, é o mais recente, anos 80 da nossa geração, com o Chapeuzinho Amarelo, que nesse Chapeuzinho Amarelo, na verdade, a Chapeuzinho ela devora o lobo, não é? Digamos assim, se a gente for usar termos atuais, seria a desconstrução do conto da Chapeuzinho. Masculina. Exatamente, o empoderamento da Chapeuzinho em relação... Ela não precisa mais do príncipe. Exatamente. Porque não tem príncipe. Não tem príncipe não nenhum, tem ela não precisa do príncipe ela nada. Ela resolve os seus problemas. Exatamente. Eu preciso de uma princesa negra, por uma questão de representatividade. Então a Disney vai lá e faz a Princesa e o Sapo, né? Então eu preciso de uma princesa que já não precise buscar a felicidade através do casamento. Então eu faço uma Elsa com Frozen. Então realmente tem digamos assim, um lado bacana, que eu acho que quando nasce espontaneamente uma literatura nova que responde às pulsações sociais do momento, legitimamente, e tem uma certa reação perversa social que tenta, digamos assim, desconstruir mitos e, enfim, até tentar desconstruir arquétipos, que é algo... Estruturas basilares. Exatamente. Para inserir novas bandeiras e novas ideologias, que, na minha opinião, sempre acabam fracassando, porque soam forçadas, não é? E isso não é assimilado pelo leitor infantil, né? Professor Sérgio, por que algumas escolas cristãs não trabalham com essa parte do conto de fadas, principalmente em festas temáticas? Excelente pergunta, muito boa. O conto, geralmente, ele tem uma perspectiva materialista, em que a felicidade está aqui. A felicidade está no casamento, a felicidade está na consecução de todos os seus sucessos. O príncipe que salva, ele não salva através do sacrifício, ele salva através da batalha, do dragão que é morto por uma espada ou por algo assim, ele vem e mata. Na filosofia cristã, na verdade, a felicidade não está aqui. A felicidade, ela precisa ser colocada externa a esse mundo. Então é aquilo que na filosofia judaico-cristã é chamado de Olam Rabá, o mundo vindouro. E esse mundo vindouro não se obtém pelo seu próprio sucesso, não se obtém por perspectivas mágicas, nem por palavras mágicas ou pó de pirlim-pim-pim. Se obtém através de aquilo que é chamado na filosofia cristã de comunhão. Conhecimento de Deus, entrega da sua própria vida e o reconhecimento de que por mais poderoso que você possa ser, por mais bonito que você possa ser, os estereótipos de nada valem. E uma das coisas que a gente vê nos contos também, mesmo antes dessas releituras, tem a ver com estereótipos. Muitos contos, eles fortalecem estereótipos. E a filosofia cristã, ela é de quebra de estereótipos. A filosofia, a princesa não precisa ser necessariamente sempre loira de olhos azuis. A princesa, ela é alguém, na filosofia cristã e bíblica, ela é alguém que se entrega a Deus. Ela é como uma figura de Esther, por exemplo. Ela está disposta a se entregar pelo seu povo, a jejuar 3 dias, exatamente, fazer algo por alguém. Então esse altruísmo não é algo que nós encontramos na grande maioria, não vou falar de todos porque eu não conheço todos os contos também, mas na grande maioria dos contos nós não encontramos esse altruísmo. E em decorrência disso, nós vemos vários fatores que, e além de outros que nós vamos ter tempo para discorrer sobre todos, e nem é o foco do vídeo também, mas que nos impedem de fazer dos contos, do teatro de contos, parte integrante da vida de uma escola de filosofia cristã. Então, professor Sérgio, existe uma vertente bem materialista, não é, que é essa vertente mais francesa, digamos assim,
E tem uma outra vertente que é, inclusive os alunos aqui da escola fizeram um documentário sobre esse autor, que é o Hans Christian Andersen. Ele é dinamarquês e, como uma pessoa extremamente cristã, os contos dele, inclusive, são acusados de serem contos melancólicos, porque os protagonistas nunca conseguem encontrar a felicidade terrena. Então ele sempre joga a felicidade para um novo plano, né? Um exemplo claro é a menina dos fósforos, não é? Ela morre naquela situação de venda, né, desses fósforos no auge do inverno dinamarquês, e ela, os pais dela, o pai dela, não é? O pai dela bate nela, ela não quer voltar para casa, ela não tem ninguém mais vivo que possa acolhê-la, e quando ela morre naquele frio é quando ela finalmente se sente feliz porque ela reencontra junto de Deus, nesse plano já celestial, a figura que ela sempre amou, que era a avó. Exatamente. De que forma esse autor imprimia em seus textos essa visão de mundo dele como um cristão que enxergava a felicidade, né? Isso me lembra C.S. Lewis também. Lewis, exatamente, Tolkien, autores extremamente cristãos. Bunyan também, que escreve O Peregrino. O Crônica de Nárnia, por exemplo, é uma alegoria da salvação, né? O leão, o Aslan, simbolizaria Jesus. O leão de Judá, exatamente. Isso, né? Também tem essa vertente, que é uma vertente mais contemporânea, né? Exato, exatamente. Que tenta associar ou conjugar essas duas áreas de uma forma mais ou menos não tensa. Desculpa, professor Thalita, só fazer uma pergunta que ficou de curiosidade mesmo aqui. Nessa empreitada desse sincretismo, você acha que há sucesso nessa vertente de um conto mais cristianizado, levando em consideração C.S. Lewis, Tolkien, esses autores? Eu acho, todos os estudiosos de Tolkien e Lewis que eu conheço da universidade são pessoas de algum modo bastante vinculadas à religião cristã. Okay. Então, geralmente são teólogos. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, do Mackenzie, que fizeram teologia e que são estudiosos da filosofia de Tolkien, de Lewis, não é? E eles conseguem encarar isso de uma forma bastante interessante e homogênea. Agora, havia uma grande diferença entre o Tolkien e o Lewis, porque o Tolkien ele não gostava de alegoria. Né? Ele não queria que a literatura dele tivesse teor alegórico que apontasse para alguma outra coisa. Já o Lewis... ele buscava exatamente isso. Exatamente, né? E um era protestante, outro era católico, depois houve uma troca de papéis, enfim, eles eram muito amigos e discutiam filosoficamente questões do cristianismo, mas sempre colocando nos seus contos elementos pagãos, né? Tentando talvez reconstruir uma história mítica da Inglaterra, uma história mítica, né? Druídica, né? Dos povos nórdicos. Muito interessante, né? Muito rica essa nossa conversa aqui. Mas e nos dias de hoje, professor Paulo? Como que as meninas estão vivenciando esse conto de fadas, né? Porque os adolescentes vivem aí há muitas horas do seu tempo com a tela do celular, né? Deslizando ali, buscando novos contos de fadas, seria? Eu acho que tem, resgatando essa pergunta inicial, tudo está conectado, inclusive é uma palavra do momento. Do hoje, né? Com hoje. E na verdade, eu acho que esse mundo da fantasia, ele se deslocou das páginas do livro para as páginas virtuais das redes. Então ali a gente consegue visualizar, às vezes até de forma cruel, uma certa necessidade da menina se adequar aos padrões vigentes, ou seja, as pessoas mais seguidas do Instagram, como essas meninas se vestem, como elas falam, e elas tentam emular esses comportamentos, do mesmo modo que talvez algumas meninas que estavam sendo educadas na Idade Moderna tentavam emular o comportamento das princesas dos contos, não é? Então, na verdade, esse simulacro de realidade que é a rede social, ele talvez impregne de uma forma ainda mais cruel um certo estereótipo, um certo jeito de ser, de viver, de como falar, do que pensar, do que os contos de fadas faziam. De definir, né? Exatamente. A forminha porque os contos de fadas, por pior que sejam, a literatura é aberta à interpretação. Claro. Né? Então você pode alegorizar um conto de fadas, né? Tirar da letra, da leitura fria, literal, né?
e tentar levar aquilo para um plano mais conotativo. Agora, quando você pega uma rede social, que ali é uma realidade virtual, que também é uma fantasia, não é? As pessoas tentam se espelhar por padrões que elas considerem mais apropriados, popularizantes. Porque nem tudo que tá ali é de fato Exatamente. que aquela blogueira usa, que ela veste, que eu ela não preciso ser, eu preciso parecer. Né? Se eu parecer ser, já é o que importa nessa realidade. Talvez seja por isso também que o Instagram tirou todas as curtidas, você não consegue visualizar muita coisa agora, né? Deu uma modificada justamente porque estava a busca pelo retorno era o que as pessoas queriam. Então você toma o número de curtidas, é o índice da sua popularidade. Não é necessariamente o índice da popularidade, é o índice de quantas pessoas estão comprando o que você está querendo vender. Não é necessariamente que as pessoas te amam de verdade. Então o índice do amor tinha sido modificado pelo índice da quantidade de curtidas, de pessoas que deram like no Facebook e coisas parecidas. Isso é interessante. Há um autor chamado Neil Gaiman, ele não é um filósofo, mas ele escreveu um livro chamado Deuses Americanos. E ele falando nesse livro, ele diz assim: os antigos deuses foram trocados por novos deuses. Na sala de todo americano, e a gente sabe muito do American Way of Life, né, do modo americano de ser, em cada sala existe um novo deus. Né? O novo deus, na época, quando ele escreveu a primeira edição do livro, era a televisão. Agora é o Instagram, as mídias sociais. Então, o Gaiman, num discurso dele há pouco tempo atrás, falando da atualização que ele está fazendo no livro dele, antes dele ser lançado pela Amazon e etc., em filme, ele diz assim: hoje em dia, e ele fala inclusive dos contos de fadas, porque muitos deles, uma das personagens que ele cita são os Grimm, dentro do livro, no livro dele, que fala das fadas. Ele diz: a batalha que existe é as fadas dizendo nós perdemos popularidade. Sim. Nós perdemos. Thor, os deuses, Odin, os outros deuses, eles falam: nós nos encontramos às vezes para bebermos juntos porque somos os únicos que nos restamos. Hoje em dia, os novos deuses é a convergência, a conectividade, a falsidade de uma realidade inexistente. E que prejuízo você está trazendo para a vida dos nossos porque eu acho adolescentes, que exatamente. Interdita a abstração. Então, Fantástico. por que já não dá mais para eu ler com a mesma capacidade crítica diante de um certo conto de fadas ou perceber essas figuras mitológicas como símbolos ou como arquétipos de outras coisas? Porque eu perco a minha capacidade de abstrair. Então, eu já não vivo mais no mundo digamos assim, dos símbolos. É a realidade palpável. Então, eu posso tirar uma foto, colocar vários filtros nessa foto, em que eu não sou aquele que está ali naquela foto. Criar um personagem. Exatamente, né? Mas aquele é um simulacro meu, talvez como eu gostaria de ser e como eu gostaria de ser visto perante a sociedade. O que eu acho muito mais grave do que os contos de fadas, exatamente, que são possíveis de abstração. Exatamente, porque no conto de fadas a gente consegue abstrair. Agora aquilo ali, inclusive tem reportagens bem recentes, deram até o nome de uma certa doença. As pessoas que estão indo procurar cirurgias plásticas com fotos de si mesmas com filtros. Então eu quero ficar assim, ela mesma, só que com filtros de rede social. Porque você tem alguns programas agora que você autodesenha, né? Autodesenho. Eu acho isso muito interessante e perigoso. E essa falta de capacidade de transpor o irreal para o real é o que eu vejo como sendo um dos grandes perigos dos novos contos de fadas. Sim. Esses novos contos de fadas, as mídias sociais, elas estão impedindo, justamente pela perda da capacidade de abstração. E por quê? De um lado é a própria pessoa, ou seja, subjetivo, ou seja, a pessoa ela não consegue mais abstrair e identificar o que é real e o que é irreal. E nem os perigos, né? O que é perigoso e o que não é. E aí, por outro lado, tem um outro problema, que é o objetivo. Quem apresenta, os autores dos contos de fadas, eles não vendiam os contos de fadas como verdades. Eles entendiam, falavam: olha, isso aqui é uma realidade fantástica. Sim. Isso é uma maneira de enxergar, até com suas críticas, etc., mas cheios de simbolismos míticos, místicos, fantásticos, fabulosos. Mas hoje não, as pessoas elas se apresentam, os digital influencers, eles se apresentam nas mídias como uma realidade que é passível de ser alcançada. Sim. E voltando ao que o professor Paulo falou lá no começo, esses contos de fadas eram apenas para diversão, né? O de agora é uma realidade mesmo, né? É para vender, é consumista, não é isso, Sim, é professor? consumista. E eu acho que, até pegando essa citação do Gaiman, o próximo passo é a realidade virtual. Então eu deixo até de estar de frente para a tela do meu celular para eu, digamos assim, estar imerso na realidade virtual, não é?
Algumas séries tratam isso, né? 3%, Black Mirror são séries que tratam dessa questão. Verdade. Em que eu deixo de olhar simplesmente para a tela, porque eu tô lá dentro da tela agora. Não é? Então eu vivo essa realidade virtual, vivo como se fossem avatares. Avatares, Né? exatamente. Avatares de pessoas que eu gostaria de ser. Né? Para ter ideia de como isso ainda é forte, nós temos hoje aquele jogo, jogo de realidade virtual chamado The Sims. E o The Sims, as pessoas se casam no The Sims, elas vivem no The Sims, existe dinheiro do The Sims, que pode ser inclusive trocado por dinheiro real. Second Life Second também Life é outro, também. né? Second Life, fantástico esse também, Sim. em que as pessoas estão vivendo porque as pessoas estão querendo viver um conto de fadas. Não estão mais dispostas, aparentemente, e esse talvez seja um dos grandes perigos, resultados dessa releitura, de uma releitura muito forte do conto de fadas, para trazer agora para uma realidade que é a realidade das fadas. E, professor, já tem algum estudo sobre esse envolvimento que as crianças ou adolescentes estão tendo com as mídias sociais, né? De entrarem neste mundo, de vivenciar esse conto de fadas, né? Já tem algum estudo mostrando os perigos dessas vivências? Eu acho que um exemplo da literatura mundial responde essa pergunta. Quando foi publicado, por exemplo, né, os sofrimentos do jovem Werther, do Goethe, houve uma onda de suicídios entre os jovens, né, por questões de desilusão amorosa. Eu acho que a literatura ela tem um lado forte, positivo na formação, assim, incontestável, e pode ter perversamente o contrário, né, um lado formativo muito destrutivo. Eu acho que a mediação é a mediação de uma figura mais experiente, né, dessa figura talvez materna, paterna, na contação de histórias, ou até na mediação do acesso da criança às redes sociais, né? O horário, exatamente, né? Quanto tempo, o que está fazendo, sim, né? E para que ela até perceba que aquilo que ela está vendo atrás da tela também corresponde a uma certa fantasia. Não é que o mundo real é esse aqui, é o mundo palpável das experiências que a gente vive enquanto sociedade. Agora, no sentido de ter um estudo que associa essas duas coisas, pode até ser que tenha, eu desconheço, não é? Eu acho que sim. Muitas das desordens mentais eu acho que estão bem relacionadas, como uma opinião própria, à ilusão que essa nova fantasia, esse novo conto de fadas que é a realidade virtual traz. Porque muitas das acusações que se fazem ao conteúdo da TV, ao conteúdo da internet, poderia ser evitado pelo simples passar de controle de um pai que, né, deixa seu filho à vontade uma mediação. É necessário uma mediação. E na questão da literatura também. Eu acho que há literatura ruim e a literatura boa. E esse tipo de valor que você dá à literatura, talvez um pai crítico, um pai leitor, consiga transmitir para o seu filho e ele se torne uma criança crítica, né? Que vai saber fazer um filtro, né, daquilo que presta e daquilo que não presta para ele, de acordo com seus vários filtros ideológicos. Então, se eu sou uma família cristã, os meus valores estão impregnados em certas crenças e que meu filho tem que saber que, na verdade, não que eu vá proibir ou que vá interditar o acesso a algumas coisas, mas que quando ele tiver acesso a isso, ele vai saber diferenciar entre o que é bom e o que é ruim, o que é aproveitável e o que não é. As histórias dos contos de fadas são contadas às vezes na beira da cama para a criança dormir, né? Isso. E viver feliz para sempre, né? Eu discordo de contar para dormir. Eu acho que tem que ser uma tarde para contar e viver feliz para sempre. E aí? O que é que você achou dessa história? E haver reflexão. E haver reflexão. Exatamente. E aí eu gosto muito quando eu me recordo nos estudos de como eram contos anteriormente, né? No momento em que não havia nem mesmo escrita, os contos eram passados de maneira oral. E os pais se sentavam, por exemplo, a mostrar as estrelas, e eles ficavam olhando junto com os filhos. Olha, ali está Órion, e embaixo de Órion você tem uma serpente, o Nahash. E essa serpente, ela pica o pé de Órion, né, do grande gigante das estrelas, do homem primordial. E ela começa e eles vão dialogando. E a criança aprende ali a história, mas aprende também a abstração. E assim, contar de noite, a criança vai ter como último input, à noite, algo que é o feliz para sempre. E a realidade é essa? Então, e nós acabamos promovendo, muitas vezes, os pais, a fuga da realidade para a criança, depois nós não sabemos o que a criança não quer viver na realidade. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante é quantos pais não gastam
um alerta aqui para os pais também, para nós professores, quantos pais não gastam 5, 6 mil reais para comprar um celular para o filho, mas não compram um livro. Não é? Ou não gasta 10 minutos do tempo para falar sobre o livro, conversar com o filho. E aí é um problema da conectividade também hoje. Essa conectividade, professores, acaba fazendo com que a criança não consiga mais ter prazer no conto, na pessoa falando, na viagem que ela convida, que o contador convida. Não, ela quer aquela velocidade de Hollywood, a velocidade da Disney. E aí, no final, velocidade e efeitos especiais. Isso faz com que a criança não consiga refletir, porque ela já vem com algo todo interpretado. Sim, essa é uma das questões. Também você já dá a interpretação. Não é verdade? Sim. E esse é um dos problemas também. Eu acredito que é um outro alerta que nós poderíamos deixar para os nossos televidentes, para os nossos pais que estão assistindo também. Muito obrigada, professor Sérgio, pelos inputs aqui da nossa conversa. E para você que nos assiste também, muito obrigada. O professor Paulo vai nos deixar aqui alguns links da pesquisa do Conto de Fadas, alguns materiais também para quem tiver interesse, algum professor, pai ou mesmo aluno. Agradeço a sua presença e até mais.